irmãos, tudo bem? Bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. E hoje, nessa segunda formação, antes do dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças, nós queremos refletir sobre a graça da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocamos-nos, Senhor, na Tua presença com nosso anjo da guarda, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, da Virgem Maria, de São José. Queremos te pedir que o Senhor derrame no nosso coração o dom da fé, o dom de crer mesmo sem ver, o dom de confiar no Senhor, o dom de esperar na Tua providência. Que a Senhora Virgem Maria, que foi a mulher que creu, a mulher que é bendita porque acreditou, que a Senhora também derrame sobre nós o dom de crer e de acreditar naquilo que Deus tem para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria então, meus irmãos. Hoje é o 12º dia que eu estou me preparando para a renovação da consagração à Virgem Maria. E hoje foi o dia que eu terminei de ler o Evangelho de Lucas, os 24 capítulos. No momento que eu estava lendo esse Evangelho, algumas coisas me chamaram muito a atenção. E é o que eu quero partilhar com você hoje. Vamos começar? É claro, começa aqui no capítulo 4, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto para ser tentado pelo demônio. Ele começa a pregar, ele começa a falar e ele começa a curar. E uma das coisas interessantes que eu nunca tinha reparado antes, embora eu já tenha lido o Evangelho de Lucas umas 3 vezes, é que a cada momento que Jesus cura uma pessoa, ele tem uma frase mais ou menos padrão. E é engraçado que os milagres são sempre associados à fé. E a fé é associada à salvação, claro. Olha só. Nós temos aqui no capítulo 5, no versículo 17, aquela cura daquele paralítico, onde Jesus estava pregando numa casa, e estavam cercados, Jesus estava cercado, os discípulos estavam lá, estavam cercados de todos os lados, não tinha como entrar na casa. 4 amigos, tendo um amigo paralítico, colocaram ele na maca, desceram ele pelo teto, abriram o telhado e desceram na frente de Jesus. Olha só, no versículo 20. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Jesus perdoou os pecados e nós sabemos, depois ele curou aquele paralítico também. Quando nós vamos para o servo do centurião, no capítulo 7, nós vemos que Jesus fica impressionado com a fé daquele homem. Ele não era nem israelense ou israelita. E no capítulo 7, no versículo 9, ele diz assim: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Se nós vamos para o capítulo 7, no versículo 50, que é a passagem que nós refletimos semana passada sobre a pecadora perdoada, no finalzinho, no capítulo 50, Jesus fala assim: tua fé te salvou, vai em paz. Se nós vamos para o capítulo 8, no versículo 48,
É claro que no capítulo 8, a partir do versículo 40, nós temos aquela mulher que é chamada hemorroísa, que estava por 12 anos com um fluxo de sangue que não parava. E aí ela toca em Jesus e Jesus percebe que sai uma força dele. E quando ela se vê descoberta, ela explica a situação. E no versículo 48, Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Olha só que engraçado. No versículo 17, no versículo 18, nós temos aqui: o cego. Temos o cego em Jericó, no capítulo 18, no versículo 42, quando ele pede para Jesus: filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus para, e ele fala: o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E olha só que engraçado, em todas essas situações, Jesus realizou milagres, Jesus realizou curas, Jesus realizou prodígios, sinais. Tem até um aqui, aquele que Jesus curou 10 leprosos de uma só vez. E no versículo 19, quando ele retornou, ele disse ao único que retornou para agradecer: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Mas olha só, que coisa mais interessante. Quando nós estudamos a doutrina da Igreja Católica, nós percebemos que a fé é uma virtude teologal. O que significa isso? É uma virtude, uma graça que Deus nos dá com o nosso batismo. E as virtudes teologais são 3, que São Paulo descreveu em 1 Coríntios 13: a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, Deus impugna na nossa natureza, pela virtude do batismo, a graça de nós crermos, de nós esperarmos, de nós amarmos, de nós termos caridade. Isso é uma coisa da nossa natureza. Deus nos criou para viver com isso, para viver a partir disso e para viver por isso. Nós somos seres do amor, por amor e com amor. Nós somos seres que foram feitos para crer. Tão triste quando a pessoa se chama ateia. Alguém se diz: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas independente se a pessoa acredita em Deus ou não, em alguma coisa ela acredita. Não é verdade? Isso é uma lei que está inscrita no coração do homem, no íntimo da natureza. Nós cremos. Nós fomos feitos para crer. E olha, e no livro de Hebreus está escrito o que é a fé. A definição muitas vezes nos ajuda a entender esses milagres de Jesus aqui, que Jesus realizou durante o Evangelho de Lucas inteiro, e inclusive que está sendo lido na liturgia diária da igreja. Olha só, Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Olha o versículo 2. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. É por meio da fé que cada uma dessas pessoas aqui no Evangelho de Lucas foram curadas. No versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Como que está a sua fé? Como que você tem vivido a sua vida em Deus? Como você tem alimentado a sua fé? Muitos de nós estão com a fé morta, porque a fé, embora ela seja uma virtude teologal, ela precisa ser alimentada, como o amor precisa ser alimentado, senão morre. É como uma flor. Eu tenho uma flor aqui que eu ia te mostrar, que eu ia mostrar a vocês. Ela está aqui. Olha só, que flor bonita. Talvez a luz não ajude, não dê muito para ver, mas é assim a nossa fé.
a flor, para ela sobreviver, ela precisa de água, ela precisa manter os seus nutrientes, ela precisa do sol. A mesma coisa somos nós, a mesma coisa é a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos, até mesmo através desses testemunhos, dessas pessoas que foram curadas, como é maravilhoso quando nós estamos no meio daqueles que estão buscando a Deus, aqueles que estão buscando agradar a Deus, porque eles têm fé e por meio da fé eles acreditam em milagres e eles experimentam milagres, eles experimentam a ação de Deus, eles experimentam a graça de Deus, experimentam o poder de Deus, experimentam o poder da ressurreição de Jesus, experimentam a graça do Espírito Santo, experimentam a intercessão da Virgem Maria, experimentam com a comunhão da igreja celeste, a igreja militante, a igreja padecente, experimentam intervenções divinas. Olha só que interessante. Hoje eu estava ouvindo um vídeo de um rapaz, que eu não sei muito bem quem ele é, mas ele dizia que o milagre é uma coisa ridícula. O milagre é uma coisa que na Igreja Católica precisa passar por aprovação científica, precisa ter o reconhecimento de que realmente uma pessoa estava com uma doença que não tinha cura e aconteceu uma intervenção na história e aí Deus mudou o curso daquela doença e curou. Ele dizia que o milagre é uma coisa ridícula. Nunca ouvi uma besteira tão grande. O milagre é uma coisa extraordinária que é fruto daqueles que têm fé. Aqueles que nós passamos aqui, desde o cego de Jericó, que nós começamos com o leproso que foi levado pelos amigos, pelo servo do centurião, que Jesus ficou impressionado com a fé dele, com aquela pecadora que foi perdoada, com o Jairo, a filha do Jairo, com aquela hemorroísa, com os 10 leprosos, com o cego de Jericó. Milagres acontecem porque a fé realiza milagres. É isso que nós precisamos, meus irmãos. É tão interessante, esses dias, deixa eu ver, faz uma semana, foi sábado passado, eu faço parte da Legião de Maria aqui na minha cidade e eu estava conversando com um protestante que se aproximou e me perguntou sobre Nossa Senhora. Ele falou: você tem fé e não sei o que, quem é Maria e quem é Jesus, como se quem não soubesse de nada. E eu falei para ele: Jesus é o Senhor, Deus, é o Filho de Deus, Todo-Poderoso, é o nosso Salvador, é aquele que derramou o sangue para nos salvar. E quem é Maria? Maria é a mãe dele. Se você conhece Jesus, por que você precisa de Maria? Porque ela é a co-redentora. Olha só, meus irmãos, ele abriu o livro de Lucas no capítulo 1, onde o Gabriel, no versículo 26, faz a anunciação para Nossa Senhora. E ele dizia: ela é uma mulher qualquer, ela é uma serva que fez apenas a vontade de Deus. Não, Senhor. Eu disse para ele, porque ela podia ter dito não. Ela tinha liberdade. Eu perguntei para ele: você acredita que você tem livre-arbítrio? Porque alguns protestantes acreditam que não existe livre-arbítrio, né? Como Martinho Lutero, aquele idiota. Mas enfim, ele disse: sim, eu acredito que eu tenho livre-arbítrio. Então, se Deus pedir uma coisa para você, você pode fazer ou não. Correto? Ele disse: correto. Eu disse: e se Nossa Senhora tivesse negado a anunciação? Como a história seria diferente? Se Nossa Senhora não quisesse ser a mãe do Salvador, se ela não quisesse se dispor a fazer a vontade de Deus,
E ele desconversou e falou, não, não é assim, mas quem salva é Jesus. Mas Nossa Senhora, ela é a corredentora. Se não fosse ela para doar a vida dela, doar o ventre dela, doar tudo que ela tinha, a juventude, até a morte, as coisas seriam diferentes. Eu citei para ele Santo Agostinho, que Santo Agostinho dizia, Nossa Senhora é o meio que Deus escolheu para vir até nós. Foi por meio de Maria que Jesus nasceu e nós conhecemos Jesus, filho de Maria, e também é o meio que nós podemos ir a Ele. Ela é co-redentora, sim, Senhor. Eu quero, aproveitando, eu não ia tocar nesse assunto, mas olha só o que Isabel fala quando Nossa Senhora vai na casa dela. Lucas 1, no versículo 40. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo levou Isabel a dizer. Exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. No versículo 45, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Deus procura um coração que tenha fé. Mas olha só, não parece uma coisa contraditória quando nós paramos para pensar se a fé é uma virtude teologal que Deus nos dá gratuitamente e que está lá na nossa alma? Por que Deus procura alguém que tenha fé? Então todo mundo tem fé. Não, meus irmãos. Quem está aberto. Nossa Senhora estava aberta a graça de Deus. Ela acreditou quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador. E quando ela foi às pressas à montanha onde a Isabel morava, ela viu a Isabel com 6 meses. A Isabel que era tida por estéril. E depois também Nossa Senhora começou a ver a sua barriga crescer. E São José também acreditou. Nossa Senhora é importante. Porque ela foi a primeira a crer em Jesus. Se nós dizemos aqui, através do Evangelho, que Jesus foi curando as pessoas, porque as pessoas tinham fé e elas acreditavam em Jesus, como Zaqueu que estava naquela árvore e ele ouviu falar de Jesus e no coração dele ele creu. Ele acreditou. Quando ele viu Jesus, Jesus falou, desce que é preciso que eu fique na sua casa. Ele não esperou Jesus fazer nada, mas pela fé, pela abertura que ele tinha, a graça de Deus, ele disse, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A fé no nosso coração que está perdida é essa que Jesus veio procurar. Jesus veio devolver a fé. Olha só, isso é tão interessante, tão importante, que no capítulo 18, no versículo 8, Jesus disse assim, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Muitas dessas passagens, muitos desses milagres, muitas dessas coisas, Jesus somente realizou para que pudesse despertar a fé que está no nosso coração. Muitas vezes o milagre não é tão importante, meus irmãos. O milagre é o fruto da fé, mas a fé é importante. Ainda que a gente não veja os milagres, a gente precisa manter no nosso coração acesa, viva a chama da fé. Olha só, se nós vamos para Hebreus no capítulo 10, no versículo 39, não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. É isso que Jesus quer ver no nosso coração, é isso que Nossa Senhora nos ajuda. Ela nos ajuda a manter a fé, ela nos ajuda a constância, ela nos ajuda a ser perseverantes, ela nos ajuda a permanecer firmes mesmo diante da cruz. É engraçado, eu estava refletindo também sobre isso.
Esse vai ficar um tema para uma outra postagem, mas quantos protestantes falam mal de Nossa Senhora, sendo que diante de um anjo que se prostrou diante dela e disse: bem-aventurada. Não tem uma palavra na Bíblia que fala mal de Nossa Senhora, que fala contra ela, que fala que ela era uma mulher que não valia nada, que ela era uma mulher comum. Todas as vezes que a Bíblia se refere a Maria, ela é uma mulher sobrenatural, que acreditava, que guardava as coisas no coração, que tinha confiança em Deus, que viveu a vida inteira gasta, entregue para Deus. E muitos protestantes falam mal de Nossa Senhora. Mas tem muitas partes na Bíblia que fala contra o dinheiro. Se nós vamos em 1 Timóteo no capítulo 6, Paulo fala que o amor, o apego ao dinheiro é a fonte de todo mal. Jesus fala, até em Lucas também está isso, não podeis servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon, o Deus das riquezas, ou serve às riquezas. Muitos falam contra Maria, mas ninguém fala contra esse apego ao dinheiro. É engraçado, mas enfim. Nossa Senhora nos ajuda a manter a fé, porque ela soube manter a fé. E uma diferença que os protestantes não acreditam é que ela está viva, ressuscitada no céu. E ela ouve as nossas orações, e ela intercede por nós, e ela faz aquilo que Jesus fez. Quando ele disse para Pedro: Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti. A mesma coisa, o demônio, que é o inimigo número 1 de Nossa Senhora. Como está desde Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que Deus diz: porém ódio e inimizades entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que está desde o Gênesis até o Apocalipse. Essa inimizade entre Nossa Senhora e o demônio. O demônio quer roubar a nossa fé. O demônio quer que a gente deixe de acreditar. O demônio quer que a gente não experimente milagres. O demônio quer que a gente desanime. O demônio quer que a gente perca tudo que Deus nos deu. Toda a dignidade, todos os dons, todos os milagres que Deus nos dá a cada dia. O milagre de poder enxergar, de ouvir, de falar, de andar, de viver, de respirar, de estar vivo, de acordar a cada dia. O demônio quer que a gente enxergue tudo que Deus nos deu, como ele fez Adão e Eva enxergar no paraíso, tirando a maravilha do paraíso, esquecendo de todas as graças, esquecendo de todos os milagres, esquecendo de tudo e focando só em uma coisa: o que não é permitido pela fé. Meus irmãos, nós temos que viver pela fé. Nós temos que viver na fé. Nós temos que viver guiados pela fé. Eu estava conversando também com um amigo meu que é uma pessoa de muita fé. Uma pessoa que passou por muitas dificuldades, mas ele guardou a fé, ele se tornou um diácono, ele é diácono aqui. E eu mandei essa passagem para ele, e eu creio que ela é muito propícia para a nossa reflexão sobre a fé hoje. Olha só, está escrito em 1 João, no capítulo 5, no versículo 3: Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque o demônio sabe que se nós mantermos a fé, nós vamos vencer como Jesus venceu. Nós vamos seguir o mesmo caminho que Maria seguiu, crendo até o fim, até as últimas consequências, até nas dificuldades, até no sofrimento, até nas dores, até nas angústias, até nas tribulações, como São Paulo, passando por traições,
passando por apedrejamento, passando por linchações, passando por tudo quanto é tipo de coisa, como santos. A fé é a nossa herança. Nossa Senhora quer nos dar uma fé viva. Nossa Senhora quer que nós, como escravos dela, tenhamos uma fé verdadeira, autêntica, forte, firme, inabalável, edificada na rocha, que é o coração de Jesus. Nossa Senhora quer que nós creiamos em Jesus, para que nós vivamos uma vida como ela viveu. Isso significa ser mariano, isso significa ser escravo de Maria, isso significa verdadeiramente pertencer a Jesus, ser católico. Nós queremos te pedir, Mãe, a graça de crermos como a Senhora creu. Nós queremos acreditar com todo o nosso coração nas promessas de Deus para nós. Nós queremos com todo o nosso coração, Mãe, nos abrir à vontade de Deus e crer que aquilo que Deus quer é o melhor. Mais do que nós conseguimos entender, Mãe. Nós te damos total liberdade para encher o nosso coração de fé, para inundar nossa alma com o dom de crer, para inundar o nosso espírito com o Espírito de Deus, o espírito de fé, o espírito da fé verdadeira. Mãe, derrama sobre nosso coração uma fé ardente, que nós possamos ver milagres, que nós possamos ver a ação de Deus na nossa vida, que nós possamos sentir quanto nós somos amados por Deus, como Deus quer ver o nosso coração cheio de fé, como Deus quer ver a nossa alma perfumada, a nossa fé regada, o nosso coração alimentado com o amor, com a fé e com a esperança. Mãe, a Senhora que não desistiu, mesmo diante da cruz. A Senhora que não desanimou. A Senhora que permaneceu firme. Dai-nos a tua firmeza. Dai-nos a tua fé. Dai-nos a tua esperança, Mãe. Dai-nos a tua caridade. Que a tua fé encha-nos. Que o teu dom de acreditar, mesmo quando nós não enxergamos nada, mesmo quando todas as situações são contrárias, como elas foram para a Senhora, dá-nos a graça de nunca desistir, nunca desanimar, de insistir na fé, de persistir na fé e nunca desistir desse dom maravilhoso que Deus nos deu. Porque é esse dom que vai nos levar a nos encontrar com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.